Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Fagner e eu sou consultor técnico e proprietário da FS Elevadores. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre parte elétrica dos elevadores automotivos, tá? Eu queria deixar bem claro que eu não sou eletricista, não tenho formação em elétrica, porém eu vou tentar dividir com vocês ali o básico que eu conheço a respeito de parte elétrica relacionado a elevadores, tá? Para que você, no momento em que você vai fazer a ligação do elevador, que você vá comprar um elevador ou coisas do tipo, você tenha um conhecimento para poder passar isso para o vendedor ou até mesmo para poder fazer a ligação do seu equipamento aí você mesmo na tua oficina, tá? Não se esqueça, se você curte o conteúdo do nosso canal, se clicar em gostei e se inscrever no nosso canal para você ter acesso a muitos outros conteúdos e sempre que a gente postar um vídeo novo você ficar sabendo, tá? O nosso canal tem em torno hoje de 47 mil visualizações dos vídeos que a gente postou e apenas um pouco mais de 300 seguidores. Então eu te peço aí que se você gosta, se você quer que eu continue fazendo esse tipo de conteúdo, que você sinalize pra gente se inscrevendo e clicando em gostei, tá joia? Vamos lá pro vídeo então. A gente vai dividir esse vídeo em 3 partes, para que fique mais fácil o entendimento para todos, tá? Primeiramente a gente vai falar da alimentação, ou seja, da rede elétrica do teu prédio. Depois a gente vai falar dos motores, né? Quais são os motores trifásicos, monofásicos, como isso funciona nos elevadores. E depois a gente vai falar da aplicação dos inversores de frequência, auxiliadores de partida, equipamentos que ajudam você que tem um motor trifásico e uma rede monofásica, certo? Quando a gente fala sobre alimentação, a gente está falando sobre a rede elétrica do teu prédio, ou seja, a energia que chega ali no teu prédio, né? Essa energia ela pode ser dividida em monofásico e trifásico. Como eu disse, eu não sou eletricista, eu estou passando para vocês aqui o conhecimento que a gente tem de anos de experiência com esses equipamentos. Então pode ser que eu não esteja falando de todas as alimentações que tem aí, né, no seu prédio. Mas eu estou falando das principais aonde vão ser instalados os elevadores, tá? Então a gente tem monofásico e trifásico, tá? Lembrando que esse vídeo tem o intuito de te ajudar a identificar a parte elétrica do teu prédio e do teu elevador. Então, a nomenclatura que a gente está usando aqui para monofásica está errada para o melhor entendimento. Por quê? Monofásico, mono é uma fase e um neutro, que é o 110, que a gente chama, o 127, né, que a gente chama de 110 na nossa residência. A nomenclatura correta seria bifásico, que seriam duas fases e um neutro. Porém, ninguém liga numa fábrica hoje pedindo, eu quero um elevador bifásico. Ou mesmo você fala, minha instalação é bifásica. Nem a gente que é técnico chama bifásico. A gente chama de monofásico. Então, essa ligação que a gente vai chamar aqui de monofásico é a ligação bifásica em termos técnicos, tá? Mas, para facilitar o entendimento, a gente vai chamar de monofásico. O monofásico a gente pode dividir em duas, 220 e 440. Dificilmente, tá? Eu mesmo, em mais de 20 anos, aí eu nunca instalei nenhum elevador em 440, mas a gente vai falar dele aqui somente porque ele existe, tá? E 220, que é mais onde são ligados os elevadores, tá? E o trifásico pode ser dividido em 220 e 380. Então a gente tem monofásico 220, monofásico 440, trifásico 220, trifásico 380, tá? E como que funciona o monofásico? Então seria monofásico 220, ele teria duas linhas, dois fios para ficar mais fácil, com fase, tá? Os dois fios têm a fase. Uma vai medir 127 volts, a outra 127 volts. Lembrando que a gente sempre mede uma fase pela outra ou uma fase pelo neutro. Em todas essas ligações, sempre você vai encontrar um fio neutro, tá? Então, 127 cada fase, ou se você colocar ali o seu multímetro nas duas fases medindo, você vai encontrar 220. A mesma coisa acontece no 440, desculpe. Você vai ter dois fios, duas linhas, cada um com 220 volts. Você vai medir ele, você pode medir uma pela outra ou uma pelo neutro, tá? O trifásico, ele é um pouquinho mais complicado. Então,
trifásico 220 você tem 3 linhas ou 3 fios, tá? Então ele pode medir 127 em cada, ou ele pode medir 127 em duas fases e 180 ali aproximadamente em outra. Os dois são trifásicos 220, tá? Em alguns casos você vai encontrar as 3 fases iguais com 127 e uma fase com 180. Lembrando que a gente mede sempre um pela outra. Então se você pegar essa e essa, vai dar em torno ali de 220, tá? Se você pegar essa e essa, vai dar em torno também de 220. O trifásico 220. Já no trifásico 380, cada fase tem ali em torno também de 220 em cada fase, como no 440. Então, a fase 1, 220, fase 2, 220 e a fase 3 também 220, tá? Qual que é a diferença dessas duas aqui, 220 e 380? Em relação a elevadores, tá? Lembrando que eu estou falando sempre em relação a elevadores. Qual que é a diferença dessas duas aqui? Você vai ter que fazer um fechamento do motor, que é sobre o que a gente vai falar daqui a pouco, diferente para cada uma dessas. Você não pode pegar um motor fechado em 220 e ligar ele no 340 porque você vai queimar ele. Você não pode pegar um motor fechado em 380, ligar ele em 220, porque ele vai ficar fraco e com o passar do tempo, com certeza também ele vai queimar, tá? Já em relação ao monofásico, acontece a mesma coisa em relação à queima, mas o fechamento do motor funciona aqui da mesma forma. Então você pode fechar ele em 220 ou em 440 e tem motores que também tem fechamento em 127, no caso dos monofásicos, tá? Eu não vou falar sobre fechamento de motor monofásico porque é uma coisa um pouco mais complicada. A gente faz todos os fechamentos de motores monofásicos, mas eu não aconselho que você faça você mesmo o fechamento do motor monofásico, porque é uma coisa mais complicada. A ligação na chave reversor é um pouco mais complicada, tá? Agora, como identificar a minha rede, Fagner? Eu vou falar o básico aqui para você, tá? Como você fazer isso de forma prática, não como um eletricista falando, mas como alguém que quer te ajudar. Eu vou comprar um elevador. Eu preciso passar para o vendedor qual que é a minha rede elétrica, né? Qual que é a minha alimentação, a tensão da minha alimentação. Como que eu posso fazer isso? Vou te passar de maneira bem prática, tá? Monofásico você vai ter 2 fases e um neutro, tá? Então, o seu disjuntor lá, ele vai ser bipolar, ele vai ter 2 entradas. Se você olhar no seu disjuntor, na alimentação, na chegada lá da sua caixa de alimentação, lá você vai ter um disjuntor bipolar com 2 entradas. E aí depois você vai ter também o neutro, tá? Então ele é trifásico 220. Para você saber se é 220 ou 440, você vai medir a tensão das fases. Muito difícil encontrar 440, porque isso aqui é quando tem uma caixa elétrica muito grande, galpões, esse tipo de coisa. Então monofásico geralmente ele é 220. Olhou lá, você viu que tem um disjuntor bipolar. Somente, ele só tem 2 entradas e 2 saídas. E passa um neutro ali também por fora, ou num outro disjuntor em separado, ele é uma ligação monofásica, certo? Quando é trifásico, você tem um disjuntor tripolar. Você tem 3 entradas e 3 saídas, independente se ele for 220 ou 380, tá? A mesma coisa acontece aqui. Normalmente é trifásico 220, não é trifásico 380. Trifásico 380 é mais para galpões, para lugares maiores. Mas é mais comum encontrar o trifásico 380 do que o monofásico 440, tá? Então, você, para poder saber se ele é 380 ou 220, você vai medir uma fase pela outra e vai ver se está dando 220 ou se está dando 380 ali, tá? Então, verificado isso, e por que a gente fala isso? Porque acontece muito, muito. Essa semana passada aconteceu várias vezes com a gente aqui, de a gente chegar para poder fazer a instalação do elevador do cliente, e o cliente, hoje a maioria dos equipamentos, eles são trifásicos. Se você não pedir um monofásico, a empresa vai te entregar um trifásico lá, tá? Então a gente chega para poder fazer a montagem, chegando lá, o elevador é trifásico, a tensão do cliente é monofásica e a gente não consegue instalar, o cliente tem que devolver o equipamento,
ou fazer a instalação do inversor, que faz esse trabalho de converter, né, o monofásico para trifásico, aí a gente acaba tendo que aguardar, gera uma dor de cabeça, troca de equipamento, esse tipo de coisa. Então, antes de você comprar o seu equipamento, você vai lá na tua rede, vê se a tua rede é monofásica ou trifásica e fala isso pro teu vendedor, para quem está negociando contigo o elevador, para ele poder indicar para você qual que é o elevador mais correto para a situação. E aí vocês podem me perguntar, Fagner, então qual que é o elevador mais correto para cada situação? Não tem, né? Você pode, se você não tem o trifásico, você pode pedir o trifásico para a rede elétrica, né, para a Enel ou a concessionária da tua região, tá? E monofásico geralmente é a ligação mais comum. Agora, o que eu poderia dar de dicas em relação a isso? Fagner, eu não tenho trifásico na minha região, não tenho trifásico no meu prédio, eu só tenho mono. O mono, ele sempre vai ser mais caro. Por quê? Antigamente se usava um motor monofásico, um motorzão grandão. Se você for comprar elevador monofásico com motor monofásico, já tem uma dica top para poder te dar. Motor WEG. Ele é o único que funciona bem para elevadores, tá? O motor da WEG, baixa rotação, é um motorzão bem grande, a gente costuma chamar aquele motor de motor rural, é um motor bem grande. Porém, hoje em dia, devido ao custo e todo o trabalho que dá esse motor monofásico, basicamente, praticamente todas as empresas, elas trabalham com um inversor de frequência, que já vem acoplado no elevador e ele faz essa transformação de mono para trifásico. Então você compra um elevador monofásico, aí você vai olhar e fala, pô, o motor é trifásico, e aí vai vir um aparelhinho para poder fazer essa conversão, tá? Por isso o elevador monofásico ele é um pouco mais caro. Então qual que é a minha dica para você? Se você só tem monofásico no seu prédio e você vai comprar um elevador monofásico, compra um 4.000 kg hidráulico. O elevador hidráulico, ele já vem de fábrica monofásico, ele já vem com um motor monofásico e ele tem uma capacidade maior de carga, você pode levantar veículos maiores e ele já vai vir assim. Isso acontece nos elevadores hidráulicos, que já vem com um motor monofásico, que é muito mais fácil para você poder instalar lá na sua rede elétrica, vai ficar muito mais fácil, tá? Fagner, eu tenho o trifásico. Cara, se você tem o trifásico, você pode escolher basicamente qualquer elevador para ele. Por quê? Os elevadores hoje, a maior parte, eles são trifásicos, né? Tanto mecânicos quanto hidráulicos, eles têm essa opção de ser trifásico. Cara, tenho trifásico e comprei um elevador e ele é monofásico. Comprei, por exemplo, um 4.000 kg, um hidráulico... hidráulico. Cara, o trifásico, se você reparar, tá vendo aqui no mono, ó, vou passar a mostrar aqui para você. No mono são duas fases com 127, certo? E o trifásico ele tem duas fases com 127. Então, sempre que você tiver uma ligação trifásica, você vai ter um monofásico aqui, porque você vai ter as duas fases que você precisa para poder fazer o mono e você vai ter um neutro para poder fazer um 127 ou um 110, como o pessoal fala lá na sua oficina. E agora é o seguinte, tenho um elevador só e aí eu só tenho uma ligação mono. Até um elevador, 2 elevadores, vale a pena você colocar um inversor de frequência. Acima disso, já vale a pena você entrar em contato com a concessionária e pedir um trifásico. Por quê? O inversor hoje instalado, ele deve estar custando em torno de uns R$ 2.500 mais ou menos. Muitas vezes, para trazer uma instalação trifásica, se ela estiver longe do seu prédio, vai te custar aí, cara, uma fortuna. Eu já vi gente pagar quase R$ 30 mil para poder trazer trifásico, tá? Se estiver perto é mais barato, se estiver mais longe é mais caro. Porém, se você vai comprar 5 elevadores, você vai ter que colocar 5 inversores. A gente está falando de elevadores mecânicos, que não tem motor monofásico como o hidráulico 4.000 kg. Então você vai ter que colocar 5 inversores. 5 inversores vai sair aí para você em torno de R$ 12.500. Já vale a pena você pedir uma instalação trifásica, que vai ser mais barato para você, mais conveniente, melhor para você poder trabalhar, até porque existem muitos outros equipamentos que são trifásicos na oficina, como compressor e outras máquinas que você vai ter que usar no seu centro automotivo.
certo? Então eu vou fazer para você aqui um resumo rápido dessa parte aqui de alimentação. Alimentação mono, duas fases com 127, pode ser 220 ou 440. 440 é bem menos comum, tá? Você sempre vai ter um neutro em todas as ligações. Ligação trifásica 220, então você vai ter uma fase com 127, possivelmente você tenha uma fase com 180 ali em torno, ou 127, ou as três fases com 127, tá? Trifásico 380, as três fases com 220. Lembrando que comprei um elevador trifásico e aí ele chegou para mim lá 380. A minha eletricidade é 220, eu resolvo isso com o fechamento do motor, tá? Então o fechamento do motor, que é só vou colocar assim como um ajuste que você faz no motor, uma mudança ali no fechamento dos fios, você transforma ele de 380 para 220 e de 220 para 380. Você não precisa de um inversor, você não precisa de nenhum outro equipamento. Você só vai precisar de um inversor quando a sua eletricidade for monofásica e o seu elevador for trifásico. Aí você vai precisar de um inversor ou vai precisar solicitar a instalação trifásica no teu prédio, certo? Feito isso, falado sobre a alimentação, entendido como você identifica a alimentação para poder fazer a compra do seu equipamento, vamos passar agora para a gente falar sobre os motores, né? Como funciona a parte dos motores trifásicos e monofásicos nos elevadores. Vamos lá. Vamos lá então aos motores. Os motores dos elevadores normalmente são ou trifásico, onde você pode ser trifásico 220 ou trifásico 380, e monofásico. Ou podem ser motores trifásicos ligados em inversores para fazer a conversão de monofásico para trifásico, correto? Vamos falar um pouco primeiro sobre os motores monofásicos. Eu disse que eu não ia falar sobre o fechamento, mas acabei colocando aqui. Eu vou passar algumas coisas aqui para vocês de maneira simples, tá? Para que facilite o entendimento. Como eu disse, esse vídeo tem um intuito de explicar de maneira simples para você como você identificar, por exemplo, visualmente um motor monofásico de um motor trifásico. O motor monofásico ele é bem maior do que o motor trifásico. Ele é um motorzão grande e ele tem também capacitores nele para auxiliar na partida dele, porque ele é mais fraco, então ele tem que ter capacitores para que possam auxiliar nessa partida, certo? Como que é o fechamento do motor monofásico? Eu vou falar sobre o fechamento de 6 fios porque é o único, tem outros fechamentos, né? Mas para elevador é o único que vem de fábrica, é esse. Então ele vem com 6 fios. T1, T2, T3, T4, T5, T6 ou T8, tá? Em alguns casos T6, em outros casos T8. E como é feito o fechamento do motor? Eu estou falando aqui em 220, porque é o mais usado ali, né? 440 dificilmente a gente vai ter isso, tá? Então você vai unir o fio T1 e o fio T3 em um fio só. E aí você vai unir o fio T2 e o fio T4 em um fio só. O fio T5 ele vai passar pelo capacitor e vai descer sozinho. O fio T6 ou em alguns casos T8 vai descer direto sozinho. E esses fios você vai fazer a ligação deles na chave reversora do elevador, aonde vai estar ligado também a energia. A gente não vai falar de ligação em chave reversora agora, porque é um ponto também bem complicado, tá? Vou falar mais sobre o fechamento aqui do motor e a inversão de polaridade também, né? A inversão de rotação desses motores aqui. Sobre ligação trifásica, a gente tem um short que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Se você quiser dar uma olhadinha lá, vai ser muito bacana para você adquirir esse conhecimento aí também, certo? Todos os motores elétricos, nesses casos aqui de elevadores, ele tem uma inversão de rotação, uma inversão de polaridade. Ou seja, você pode estar acionando o elevador para subir e o elevador está descendo. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, tá? Mas nos motores monofásicos, a inversão de polaridade é feita através do fio 5 e o fio 6. Ou seja, se o motor estiver girando numa posição que você não quer que ele gire ou numa posição errada, você vai inverter o fio 5 pelo fio 6.
Assim vai inverter a polaridade do elevador e ele vai passar a girar da maneira correta, certo? Motores monofásicos são motores maiores com capacitores, o fechamento é dessa forma aqui, e a inversão de polaridade ou rotação é feita através do fio 5 e do fio 6, beleza? Vamos passar agora para os trifásicos, que são a grande maioria, tá? Os elevadores trifásicos, da mesma forma, tem com outros fechamentos, mas o que vem nos elevadores são os de 6 fios, e é sobre eles que a gente vai falar aqui, como a gente está falando de parte elétrica somente de elevadores, tá? Então, trifásico 6 fios T1, T2, T3, T4, T5 e T6. Motores trifásicos podem ser fechados em trifásico 220 ou trifásico 380, certo? Então você vai, como você aprendeu no início do vídeo, você vai verificar a tensão, a alimentação ali do seu prédio, se ela é trifásico 220 ou 380, vai passar isso para a fábrica. Quando vir, ele vai vir provavelmente com uma etiquetinha ali no fio do motor que vai dizer para você se ele é trifásico 220 ou trifásico 380. E ele vai vir fechado como? Você vai unir o fio 1 ao fio 6, o fio 3 ao fio 5 e o fio 2 ao fio 4. E aí você desce ele para a chave reversora em 3 fios, correto? Esse seria o fechamento trifásico 220. O fechamento trifásico 380, você vai descer sozinho o fio 1, 2 e 3 para ligar na chave reversora. O fio 4, 5 e 6, você vai isolar eles juntos. Aqui você tem o fechamento trifásico 380. Fagner, eu comprei um elevador trifásico 220 e aí eu olhei lá na etiquetinha e veio o trifásico 380. O que você pode fazer? Simplesmente desfazer esse fechamento 380 e fazer o fechamento 220. Ele vai funcionar normalmente, certo? A inversão de polaridade ou inversão de rotação no trifásico, ela é diferente do monofásico, não é por um fio, com um número de fio, mas sim qualquer fio que você faça alteração vai mudar a polaridade do motor. Por exemplo, se você fizer a inversão do fio 1, da posição do fio 1 pela posição do fio 2, se você inverter esses fios aqui, ele já vai inverter a polaridade. Se você inverter também os fios da fase, você tem 3 fases chegando lá, você desliga o disjuntor, inverte a fase, ele também vai inverter a polaridade, fazendo o motor girar na rotação diferente, certo? E por que eu estou falando isso? Porque acontece muito, e até em elevadores novos, na hora da instalação do elevador, você acionar o elevador e o elevador está com a polaridade invertida, está com a rotação invertida e acabar danificando o elevador inteiro. Então, qual que é a minha dica para você aqui nessa parte? Tem até o nosso short que eu falei antes, que eu vou deixar na descrição, mas eu vou dar uma explicada geral aqui para vocês. Quando você for instalar o elevador, seja ele novo ou velho, você está reinstalando, mudando ele de lugar, sempre que você for fazer a parte elétrica, o elevador deve estar a meia altura, ali no meio do curso, para que você possa fazer o teste de polaridade. Depois de feito o teste de polaridade, sim, você pode chegar com ele no fim de curso superior ou inferior, certo? Então montou o elevador, deixou o elevador no meio do curso, você vai ligar lá certinho na chave reversora. A gente vai fazer um vídeo qualquer uma hora dessas sobre a ligação dos motores na chave reversora, que é uma coisa também um pouco complexa que a gente precisa falar, né? Mas você fez a ligação lá na chave reversora, você vai acionar o elevador para subir ou para descer, certo? E você vai verificar se ele está seguindo o comando que você está dando. Se você acionou para subir, o elevador deve subir. Se você acionou o elevador para descer, ele deve descer, certo? Se o elevador está no meio do curso, você acionou ele para subir, o elevador desceu, você deve soltar a alavanca imediatamente para o elevador parar de funcionar para poder fazer a inversão de polaridade. Porque se você deixar o equipamento chegar no fim de curso superior ou no fim de curso inferior, ele vai travar e vai danificar conjunto de porcas, fuso, amassar mancal, vai acontecer um belo de um problema aí para você. Então, fez a ligação, acionou o elevador para subir, o elevador subiu, beleza. Acionou o elevador para subir, ele desceu, você solta da alavanca na hora. No caso do trifásico, você vai inverter qualquer um dos fios, tá? Ou inverter os fios da fase, né, da alimentação do elevador.
E no elevador monofásico, você vai fazer a troca do fio 5 pelo fio 6. Aqui, se você inverter o fio da fase, são só duas fases, se você inverter o fio da fase, não acontece nada. Ele continua girando na mesma posição que estava. Porém, se você inverter o fio 5 pelo fio 6, ele vai inverter a rotação. Ele sempre tem que estar funcionando da forma correta. Acionou o elevador para subir, ele deve subir. Acionou para descer, ele desceu. Feito dessa forma, você pode continuar acionando o elevador, deixar ele chegar até o fim de curso, que aí não vai acontecer nenhum problema, o elevador vai desligar corretamente, certo? Também existe a ligação dos inversores, né? Hoje em dia é muito comum dos elevadores virem da fábrica com inversores e não com motores monofásicos, devido a custos e problemas em motores monofásicos. Como eu disse, o motor que funciona mesmo legal para elevador é o WEG. O restante dos outros motores, como ele é baixa rotação e ele parte com o peso, então ele acaba danificando o capacitor, tá? Então todas as fábricas hoje migraram para a instalação de inversores ao invés de mandar um motor monofásico. Então pode ser que você compre um elevador monofásico e chegue para você um elevador com motor trifásico e o equipamento, o inversor lá, tá? E aí, quando se usa um inversor? O inversor se usa quando você tem uma alimentação monofásica e você tem um elevador com motor trifásico. Esse inversor, ele vai ser alimentado pelo monofásico, ele vai gerar uma nova fase ali, e aí ele vai fazer o elevador funcionar no trifásico. E funciona muito, muito, muito bem, tá? O problema é que isso tem um custo, né? Acaba deixando o elevador um pouco mais caro, mas ainda assim mais barato do que se fosse com o motor monofásico, certo? Existem também outros equipamentos ou outras saídas para você poder fazer isso. Tem gente que faz de várias formas. Tem gente que usa um conjunto de capacitor com botão de campainha e funciona. Tem gente que usa auxiliador de partida, um equipamento que o pessoal acha que é um inversor, mas é um auxiliador de partida, ou seja, ele tem um jogo de capacitores dentro dele que quando você aciona o elevador faz um barulho muito grande e aí ele sobe e depois ele funciona normal. Mas esses auxiliadores de partida, eles acabam queimando o motor, queimando o auxiliador de partida por ele funcionar apenas com duas fases. Então, para os casos de conversão de monofásico para trifásico, eu sempre aconselho o inversor de frequência. É esse equipamento que vai poder fazer isso, tá? Eu vou fazer um outro vídeo em breve também. Me cobrem aí nos comentários, estou falando um monte de vídeo aqui, mas eu vou fazer. Sobre os inversores, a gente já tem alguma coisa no nosso Instagram, mas eu vou fazer sobre os inversores também, como você ligar um inversor no seu elevador, qual que é o melhor inversor, esse tipo de coisa com certeza a gente vai fazer, tá? É isso. Esse é o nosso vídeo, eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma aí na parte elétrica dos seus elevadores. Tentei ser assim o mais simples possível, não usar muitas coisas técnicas aqui, para que o entendimento seja fácil para vocês, tá? Se vocês gostaram do nosso conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, clica em gostei, incentiva a gente a fazer novos vídeos. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários as dúvidas que vocês têm. Os eletricistas me corrijam se eu estiver errado. Como eu disse, eu não tenho formação em elétrica, mas a gente está falando aqui sobre parte elétrica de elevadores. É uma coisa que a gente já faz há muito tempo, então eu tentei trazer da maneira mais fácil e mais simples para você conseguir fazer aí você mesmo ou adquirir conhecimento para você entender como é que funciona a parte elétrica dos elevadores na tua oficina, tá joia? Muito obrigado, até o próximo vídeo.